Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Pronto. Estava organizando aqui. Tudo bom? É, né? De volta, né? Isso. Estamos de volta. Graças a Deus, né, professor? Uma É, pena que não seja presencial, né? puxa, não está ainda. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Ainda estamos. Deixa eu ficar aqui monitorando, ver se tem alguém solicitando. É, né? Mas está ainda complicado, né? Para esses espaços fechados, né? Ainda é muito complicado, né? A gente não sabe efetivamente, mesmo com o cuidado que podemos ter, né? Não sabemos, né, como ficará, né, essa situação. Né? A universidade mesmo outros cursos, né? Foi o que já foi falado, acho que depois acho que vai ser reforçado até pela pró-reitoria, que mesmo os cursos que têm mais práticas, né? Esses cursos vão voltar muito devagar ainda, né? Eles ainda vão ter uns 25% ainda das aulas ainda práticas aí vão voltar, mas o resto vai continuar à distância. E depois, se tudo der certo, lá para meados de outubro volta mais um tanto de disciplina. E eu acho que voltar quase tudo, nem sei se tudo, mas quase tudo até só acho que novembro ou dezembro mesmo. Na verdade é para o ano que vem, né? Já vai ficar para o ano que vem, né? Era isso que eu ia falar, né? Tá mais pro ano que vem, né? Já mais para o ano que vem. E eles é que estão agora querendo, né, voltar por causa de que são cursos práticos, né? Realmente é ruim para eles não, né, não estar presente, né, não ter, né, os grupos Será que nem presentes. com Tá? essas vacinas chegando, professor, será que não muda esse quadro? Se chegar, né, se tiver isso, pode ser, né? Mas não Se for sei, jogar né? primeiro, né? Eu não sei, né? Tá tão, né, é tão difícil, né? As informações são tão ruins, né? Nossa, tá horrível. Quando vem uma informação, você tem que ficar testando ela com um monte de lugar para ter certeza que aquilo ali é verdadeiro, né? Não, acho que nunca vivemos um momento O assim. Dória tá prometendo para janeiro, né? As vacinas, né? Então por isso que eu não sei se vai ser para esse ano ainda, né? Então aí a vacina russa aí, mas tá todo mundo com medo do russo, né? Porque eu não sei se eles testaram isso. Eu acho que vai testar agora. Ai, meu Deus. Esses russos Se são der de... certo, Opa, Ana Carolina. É, então, é curioso, né? esse semestre vai ser quase que aula particular, né, professor? Então, nós estamos com um grupo bem pequeno, né? Por isso que eu estou adotando aqui. Eu vou ver como é que eu vou fazer algumas aulas, mas para a gente chegar mais conversa, né? Ter mais um diálogo, né? É interessante. Eu gosto do outro programa que eu usei, né? Eu vou continuar usando compartilhamento de slide, né? Que a gente já fazia, né? É bom. Mas acho que assim de a gente ter algumas conversas, né? É bom porque o grupo é muito pequeno realmente, né? Que nem o Wagner falou. É muito pequeno. É um grupo bem pequeno Ô, mesmo. professor, aula no Zoom tem como ficar gravada e colocar ela na plataforma igual a do YouTube que o senhor fazia? Ou não? Tem como sim. O pessoal não fazia isso? Eu não sei, o pessoal que estava gravando pelo Zoom não Não, fazia? pelo Zoom não ficava na plataforma, não. Não? É porque é Não, o ficava só. seguinte, eu sei que assim, o Zoom ele tem duas maneiras. Eu estou fazendo, por exemplo, o nosso encontro hoje, eu estou fazendo para gravar na minha máquina, né? Não estou fazendo para gravar em nuvem. Aí daqui eu posso colocar no YouTube
meu, né? Que nem eu fazia no semestre passado. Eu colocava no meu mesmo, né? Do meu YouTube, e aí eu colocava só o link na. Tá entrando o pessoal, por isso que eu parei aqui. Por isso colocava só o link. Ainda eu acho que não foi disponibilizado o Moodle, né? Ainda não está, né? Ainda não. Ainda Não. não está. Por isso que porque aí acho que vai ficar melhor. A gente organiza os conteúdos lá, a gente faz as aulas aqui e organiza lá os conteúdos. Vamos disponibilizar os Bom, eu conteúdos gosto lá, muito os de links, vocês. os links de texto, tal, né? A gente vai fazendo lá e vai dando uma organizada nesse processo lá e tendo as nossas aulas aqui. Eu vou ver, talvez, de assinar, não sei. Eu vou mesclando, eu vou tentando ver o que a gente pode fazer, né? Nesse começo, como ainda não tenho realmente o Moodle, para a gente ver como é que vamos fazer, porque realmente o grupo é pequeno, para ficar só aula é muito tempo, né? Para a gente ter só eu falando, vai acabar cansando vocês, né? Mas algumas aulas vão ser expositivas, não tem como, a gente acaba tendo essa rotina, né? Olha, bem-vindos aí os que estão entrando, Gabriel, Vitória, o Robert, né, que é novo mesmo, está ingressando agora, Oi, né, no curso, gente, sejam boa todos noite. bem-vindos aí, todos bem-vindos aí no curso, Robert, seja bem-vindo aí na turma. Nós estamos nessa excepcionalidade, né, do curso presencial acontecendo assim, né, à distância também, né, através de gravações, mas, né, nós estamos vivendo essa pandemia. No semestre passado já aconteceu dessa maneira, então a gente vai continuar fazendo isso, usando uma ferramenta ou outra, né, eu vou estar utilizando isso. Então, e vocês, como é que vocês estão, né? Fala aí um pouquinho de você. Bom, e o que eu fiz? Eu estou aqui né, em casa, né? Criança, filho, cachorro, né? Só tentando, né? Manter um pouco de distância, né? Tem uma certa, como estou na faculdade, né? Praticamente só na faculdade, no EAD e no presencial, e pude, né? Não estar trabalhando em nenhum lugar, né? Conseguir fazer o distanciamento e na medida que eu não preciso, eu não saio, né? Então eu consegui fazer isso, né? Saio pouco, porque ainda acho que por mais que a gente esteja vendo o pessoal soltar a corda, ficar mais, né? Ainda tem um número muito alto, né? A gente não está considerando esse número Mas, altíssimo de pessoas que estão falecendo, né? Contágio muito alto, mesmo que em alguns lugares, algumas regiões estejam reduzindo, outras estão aumentando e outras estão estacionadas, né? Nossa região abaixou o número de leitos ocupados, né? Mas não quer dizer que abaixou o número de pessoas que podem vir a óbito, né? Ainda está mais ou menos alto ainda, né? em Goiás está feio, né, também. Parece que estão chegando, né? Aos poucos estão chegando essas pessoas também, né? Eu acho que tem alguns só que estão faltando entrar. Não sei se a Vitória caiu, ela estava aqui, acho que ela caiu. Não sei. Acho que ela caiu. Gabriel, tudo bem? Então, nós vamos ficar fazendo algumas. Oi. Vamos fazer, então, tudo bem? Vamos fazer algumas aulas, então, usando o Zoom, né? Eu queria depois já deixar até uma leitura para a gente fazer. Vocês têm acesso à biblioteca virtual, né? Acho que depois só o Robert vamos ver, mas eu acredito que você vai ter acesso. Depois eu vou deixar uma leitura que a gente começa. Na verdade, eu perpasso bem rapidamente a parte. Eu vou falar de história antiga, eu vou mostrar o plano, tal, o caminho que nós vamos fazer, mas eu já antecipo que eu passo a primeira parte, que é a história, que seria pré-história, melhor dizendo, né? Alguma coisa sobre anterior àquela história, né? Anterior à escrita, né? Uma coisa. Eu perpasso de maneira mais rápida, por quê? Porque eu acabo fazendo um combinado com quem fica com a disciplina de Fundamentos de Arqueologia, e quem vai ficando com Fundamentos de Arqueologia acaba falando mais sobre pré-história, porque como história antiga tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa até chegar lá na queda do Império Romano, tem muita coisa para a gente falar.
a gente acaba não dando conta de se começar lá atrás na pré-história, né? Até porque realmente a gente vai ficar muito em cima da arqueologia, né? Porque na verdade as descobertas da pré-história elas estão, né, envoltas da arqueologia, né? Como a arqueologia, as descobertas arqueológicas, né, que foram trazendo um pouco sobre a definição dos períodos, né, a organização desses períodos. Eu trouxe uns slides hoje, mas como eu falei, é uma coisa meio de passagem, não é muito, mas estou aqui para tirar dúvida, tal. A gente vai fazer algumas leituras dessa parte, mas eu depois deixo indicado. Posso deixar no grupo do WhatsApp enquanto a gente não tem o e-mail, né? Não sei, não tem o e-mail, né, da turma. A outra turma ficou com o e-mail, não sei. Ixi, verdade, hein? É verdade. Eu posso estar mandando o WhatsApp. Aqui tem gente que às vezes não consegue baixar pelo WhatsApp, não gosta muito, prefere o e-mail, né? Então, aí se era bom fazer um e-mail da turma, né? Aí Novo, vocês né? fazerem Primeiro um móvel. e-mail da turma, que depois outros professores também vão querer mandar coisa. Apesar que depois que o Moodle estiver pronto, né, organizado, aí eu acho que vai ficar mais tranquilo para deixar materiais lá, né? Mas eu já falo que vai ser a nossa primeira leitura as primeiras civilizações é do Jaime Pinsky, né? Então, né, uma figura conhecida, professor da Unicamp de História Antiga, né? E, né, fala bastante sobre Roma. Ele tem aí os primeiros 4 capítulos vão falar sobre. Eu vou já retomo isso. Vão falar sobre esse período de pré-história, o que seria de como que nós chegamos nas civilizações, né? Nas grandes civilizações do passado, da antiguidade. Então, como que nós chegamos nesse período? Como é que foi? É um longuíssimo tempo, né? É um longuíssimo. O período maior é o período que a gente menos fala, né? É o período maior de intervalo de tempo, é justamente a pré-história, né? É um período muito grande entre a paleolítico, né? A gente vai ver já já, né? O neolítico, o paleolítico, então ele é muito grande, né? Então é um período muito grande que a gente pouco fala, porque praticamente todas as investigações tem poucas investigações no Brasil, essa é a grande verdade, né? Tem muitas investigações no Brasil, praticamente tudo fora, grande parte do material que tem de pré-história é em inglês, né? Justamente por isso, não tem muita coisa sobre esse período, a não ser uma coisa muito, né? Muito já no nível médio mesmo, né? Tem pouca coisa com relacionado a isso, e quando tem já é mais sobre alguma coisa do Brasil, que não é tanto tempo atrás, já não que seja, né, pouco, mas é coisa de cinco, vai variar, né? Há uma discussão lá vocês talvez devem ter visto também, ou vão ver na disciplina de Fundamentos de Arqueologia, né? A questão lá no Piauí, né, das pinturas rupestres, né, do Piauí, há uma discussão, e a pesquisa da Niede Guidon, que era a arqueóloga responsável, ela até saiu da região quando começou a escassez de recursos, o governo começou a não mais mandar recursos, né? E ela era a arqueóloga principal, responsável por várias equipes, porque o parque é enorme, né? Não tem como ter 2 arqueólogos só, é muito grande o parque. Mas ali a pesquisa caminhava para, ainda que não fosse uma concordância de todos os arqueólogos fora do Brasil, havia uma ideia de 50 mil anos, pinturas de até 50 mil anos, né? Então, era algo, né, muito tempo atrás. Discutível, né? Tinha gente que dizia que não havia, quer dizer, não teria passagem de homens do continente mais antigo, que seria da África, né, para a América nesse período. Você não tem registro disso, né, em 50 mil anos, mas a gente chega lá, né? Então, mas ela tinha um conjunto de pesquisas que dizia que sim, que inclusive aquela região que hoje não chega a ser o deserto, mas é o agreste, né, nordestino, era uma área inundada, né? No passado, né, mais antigo, era uma área toda inundada, como era, por exemplo, o Saara. Uma parte do Saara era inundada na África, né? A gente sabe disso. Hoje você tem pesquisas e algumas imagens, é muito curioso.
quando você tem um ângulo das imagens, como aquela região é uma região, vamos dizer assim, de pouca vegetação, ou de quase nenhuma vegetação, e na verdade a mudança do espaço ela se dá muito por causa dos ventos que vão levando, né, terras de uma. Então algumas áreas ficaram cobertas por muito tempo e depois os ventos mudaram, essas áreas se descobriram e aí você, quando você olha, você vê a formação como se fosse do fundo do mar mesmo, a formação de fundo do mar, de ondas, e aquilo se calcificou, né? Ficou como pedra, né? Virou pedra, né? Mas é como se fosse fundo do mar. É muito curioso, porque imagina, você está no meio do deserto, como que você vai ter, né, algo assim? Mas o planeta é muito curioso, né? A gente tem sempre um olhar do presente, né, o que nós estamos vendo agora, mas é o passado, né, que formou o planeta e formou as sociedades, né? Não é no papel da disciplina de História Antiga falar muito sobre o planeta, o território, a Terra, né? Essas eras, vamos dizer assim, que vão formando, né? Que é muito mais da questão muito mais, não é bem, mais da arqueologia mesmo falar sobre essa questão da formação do solo mesmo no planeta, ela nos interessa na medida em que aquilo formou também sociedades, né? Essas civilizações também foram formadas a partir da mudança do aspecto físico do planeta também, né? Mas é mais um detalhe, né? Mas como então eu ia dizendo, a gente perpassa esse modelo de pré-história. Esse autor que é o Jaime Pinsky, nessa literatura que são as primeiras civilizações mesmo, que é um texto da Contexto, apesar de vocês vão ver, depois eu vou sugerir ali no nosso grupo do WhatsApp, primeiro, que é o grupo que a gente tem por enquanto, é um número grande de páginas que está falando sobre pré-história, mas vocês vão ver que a leitura é muito fluida, porque não tem muitas teorias, tem uma hora ou outra que ele tem uma palavra, alguma coisa assim, que ele está citando mais um período, uma época, ou um tipo de desenvolvimento humanoide, vamos dizer assim, de desenvolvimento dos seres, né, humanos até a gente chegar no Sapiens Sapiens. Fora isso, o texto é muito corrido, né? Não é um texto difícil de leitura, não é um texto, é bem tranquilo. Vocês vão ver, é um texto bem tranquilo, não tem nenhuma grande novidade, né? Mais uma relembrança, nesse caso desse texto, do que vocês já devem conhecer, né? Uma relembrança desse período e desse momento histórico e tentando construir um pouco de como isso foi pensado em cada época, entender que muitas coisas que a gente estuda na escola, que a gente vê lá no ensino médio, nos livros do ensino médio, foram pensadas através das descobertas de alguns arqueólogos e depois que, né, muito se fala disso, né, o arqueólogo sabe disso, né, muito das descobertas elas não estão lá no terreno, né, no terreno lá e o que se descobre parece, a não ser que você já tenha muitas informações sobre aquela localidade, em geral você descobre um artefato, você descobre um objeto que você às vezes sabe muito pouco sobre ele. E não os livros, na volta para os estudos, né? Depois é que você vai tentar identificar o que você, na verdade, encontrou, né, no terreno, né, no território, né? E aí é que você vai construindo essas teorias, vai organizando. E foi assim que foi construído, né, ao longo de todo esse processo da história, né, de como a gente vem pensando a pré-história, né, a pré-história humana, né, que não vamos nem entrar no período que não humano, né, não nem vamos chegar, né, a falar sobre isso. Mas eu acho que a arqueologia vai acabar falando, ainda que seja uma ciência voltada pela produção material humana, né, que é isso que a arqueologia trata, né, pode acabar falando alguma coisa sobre períodos do território, então isso vai acabar envolvendo era pré-humana. Mas aqui no livro ele vai tratar de como chegamos às civilizações. Então a preocupação dele é como nós chegamos né, desses humanoides que supostamente aí entrando em discussões religiosas ou não, de crenças ou não, de que eles são
sim, derivados de um animal mais primitivo, se é um macaco, se não é um macaco, essa é uma outra discussão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um conjunto de características biológicas junto com a adaptação do meio, né? Então, há uma adaptação ao meio, e essa adaptação ao meio foi alterando o cérebro, né? Física, biologicamente, o cérebro, que foi aumentando, foi alterando aspectos físicos, né, dos membros, principalmente superiores, né? Os membros superiores tinham menos habilidade, tinham, na verdade, características mesmo parecidas com membros inferiores, e houve uma adaptação toda a viver em outros locais, né? Em outros locais que não, por exemplo, Copa das Árvores, que se tem uma ideia de que a gente sempre fala de cavernas, mas Copa das Árvores foi talvez o primeiro local, né? Que era algo, de certa forma, próximo do alimento e, ao mesmo tempo, protegido, né? Da maioria, porque sempre foi a grande luta do ser humano, que hoje, em tese, né? A gente conquistou, né? É o domínio da natureza, né? Sempre foi a ideia de domínio da natureza e uma ideia de subsistência, né? De você ter uma alimentação que seja suficiente para que você, né, não passe fome, né? Então não tivesse que caçar constantemente, seja caçar ou coleta, o que fosse necessário para você ter alimentação, e proteção. Era o que era necessário, proteção. Proteção e subsistência no caso da alimentação. E isso vai seguir a longuíssima história da humanidade. Toda a pré-história vai estar centrada nessas duas questões: proteção, né, e subsistência no caso da alimentação. Tudo. Então, toda a organização humana, desde da pré-história, ela vai estar em torno dessas duas questões: proteção e subsistência. Né? Vai estar organizado dentro dessa estrutura. Então, a gente vai chegar. Então, como que a gente chega numa sociedade civilizada que é capaz de construir? Primeiro, é capaz de criar não só grandes obras arquitetônicas, que a gente já pensa nelas de imediato, né? Mas a gente pensar em criar valores para algo como a morte, por exemplo, né? Que era uma coisa que os outros animais não têm esse valor. Não há valor para a morte, né? A ideia do pós-vida, né? É uma coisa dos seres humanos, né? Algo dos seres humanos. E é a partir de um determinado momento que se passa a ter esse valor do pós-vida, a ideia do pós-vida, né? De acreditar em alguma coisa no pós-vida e, de certa forma, criar rituais para a morte, seja numa crença num pós-vida, seja no próprio uma festividade que vai valorizar a vida daquela pessoa que acabou de morrer, né? Então, seja nas duas circunstâncias, né, as sociedades elas se aprimoraram a esse nível, né? Como que elas passaram só da preservação da vida, da subsistência e da proteção para chegar a um valor como um valor que eu posso valorizar um indivíduo particularmente, né, pela vida que ele teve aqui ou pela vida que ele vai ter depois desta vida, né? A vida após a morte, que é como, por exemplo, egípcios, hebreus e outras civilizações, como a nossa, contemporânea, a grande maioria das civilizações tem uma crença num tipo, né, de algum tipo de crença. Então, como que nós formamos isso, né? Como é que nós saímos de uma coisa bem primitiva, uma bem organização, para uma outra, né? Então, é interessante a gente ver, ainda que a gente não tenha muitos dados históricos no sentido que a gente está acostumado, quer dizer, falar de autores, falar de sujeitos, falar de acontecimentos, a gente não tem isso, mas são as descobertas destes arqueólogos
teorias dos arqueólogos do que propriamente de eventos, de sujeitos que viveram no passado, a não ser aqueles nomeados, como a Lucy, né? Essa coisa, primeiro esqueleto. Você não tem uma informação sobre indivíduo X ou Y dentro de uma época, né? Da pré-história, por exemplo. Então, você não tem isso. Você vai ter quando a gente consegue consolidar a história, consegue consolidar a escrita, é quando você passa a valorizar. A importância da história é enorme, né? Ainda que hoje seja relativo, porque a ideia de consolidação de uma sociedade não está só pela escrita, mas a importância da escrita ou da valorização, seja de algum tipo de imagem que possa representar, ainda que não seja a escrita mesmo, né? Porque a escrita, se a gente for pensar bem, ela é algo completamente abstrato, né? É algo muito abstrato, porque eu estou criando um elemento, né? Como a letra A, né? Eu crio um elemento, né? Que vai representar o som que eu emito, né? Então é algo completamente abstrato, é que a gente não pensa nisso no cotidiano do falar, né? Ou do escrever, melhor dizendo, para fazer a letra A. A gente não pensa nisso todo dia, mas é algo completamente abstrato. O alfabeto, né? É completamente abstrato, como né, a questão dos números. Ele é uma coisa abstrata que nós construímos, nós inventamos e construímos para a compreensão do conviver, né, do viver junto, do viver coletivamente. Sem essas regras, esses combinados, melhor dizendo, que vão se tornar teorias, vão se tornar ciência, né? Por quê? Mas isso é completamente abstrato. Se a gente for pensar no nível mais elementar da vida, o mais importante é a subsistência, é ter comida, não é? E ter abrigo. É o mais importante de tudo. Mas nós criamos uma gama de outras coisas, né? A sociedade criou algo muito mais complexo do que isso, muito complexo. Então, né, mas eu também entendo que essa complexidade ela começa também no período antigo. Né? Eu diria que, se eu for pensar do ponto de vista da psique humana, daquilo que o ser humano reflete sobre a vida, ou no caso da morte, ou no caso da onde viemos, né, quem somos, todas essas questões, né? E as grandes questões da humanidade, do amor, do ser amado, né, do viver em conjunto, do poder, da relação de poder que o indivíduo tem, da relação do indivíduo com o outro, todas essas questões do ser humano que estão para além dos inventos, né? Dos inventos, sejam esse ou esse, né? Então, né, para além dessa ideia dos inventos, tudo que está no conhecimento do homem, nessas relações humanas, ele estava presente na antiguidade já. Então, os antigos, né, eu particularmente gosto bastante da história antiga, eles inventaram tudo, eu acredito. Nós só aprimoramos isso, nós criamos, na verdade, uma capacidade de instrumentos, né, desses instrumentos, para ficar isso mais elaborado, criar uma forma mais elaborada, por exemplo, de comunicação. Mas a comunicação foi inventada na antiguidade, né? Ela foi inventada na antiguidade. Mas eu consigo criar agora uma forma mais elaborada para que a gente possa estar conversando à distância, né? Como a gente está fazendo agora. Mas praticamente tudo em relação a esses aspectos humanos, por exemplo, grande parte da literatura grega antiga, ela vai falar dessas relações humanas, vai falar de todas essas relações humanas, né? Eurípides, Tucídides, todas essas questões vão falar, né? Tanto que boa parte da construção, quando muito da ciência hoje, e a gente vai ver vários desses nomes, é muito curioso, várias da ciência moderna, mesmo de algo da tecnologia, né? Mas se a gente pensar da psique, tudo isso, o próprio nome psique é um nome antigo. Né? Tudo vai buscar nos antigos, tudo vai buscar nos antigos. Tudo
que a gente vai atrás dos antigos para tentar entender como que isso se originou, né, na sociedade, né? Então, é algo que eu acho que valorizo muito as sociedades antigas para entender. É claro que a gente tem que guardar, né, as devidas proporções. Claro que há questões que não foram propostas na antiguidade, né? Mas grande parte dessa questão das relações entre pessoas, relações interpessoais, boa parte ou quase todas as questões foram colocadas na antiguidade. Quase praticamente todas essas questões foram colocadas e foram registradas, né, de maneira geral. Olha, gente, eu já estou recebendo aqui o aviso de que posso cair aqui, tá? Essa é a minha grande questão com, com o Zula. Por isso que eu vou ver se eu posso. Mas, assim, o link é possível a gente entrar de novo, então já fica lá né, no WhatsApp, está lá o link. Então, a gente entra de novo para dar continuidade. Eu dou um tempinho, espero, caso que a gente caia, para que todos entrem, para a gente dar continuidade, tá? Então, eu falava isso, a questão da antiguidade, ela propõe tudo. E havia muitas trocas e contatos entre estes povos também, né? Muito que a gente tem hoje de informação, e cada vez mais a gente tem, é de que é algo até difícil você hoje mensurar, dizendo como... Até o Rafael, acho que tinha colocado alguma questão da civilização mais antiga na aula, no semestre passado, no finalzinho do semestre, né? O que era mais antigo. É a grande complicação, porque a gente não tem, claro, é possível datar pelo carbono, então aquele objeto, ele foi presente. Agora, ali eu posso dizer que houve um grupamento, esse grupamento teve tal tamanho, tal, pode. Agora, será que esse grupamento ele viveu ininterruptamente durante todo esse tempo? Será que ele sobreviveu durante todo esse tempo? Eu não sei. Pode ser que ele tenha, por exemplo, como os maias, por exemplo, né? De repente, uma civilização que desaparece, uma civilização desenvolvida que desaparece do dia para a noite. Ao mesmo tempo, então eu posso encontrar algo muito antigo de algum local, de alguma sociedade, né? Eu lembrei agora da tragédia no Líbano agora, né? Algumas das regiões, essa região do Líbano, da Síria, que também é vizinho ali, tem algumas das cidades consideradas mais antigas, pelo menos do ponto de vista de encontro de artefatos arqueológicos. Né? Você tem Alepo mesmo, uma cidade muito antiga, que foi, infelizmente, quase que completamente destruída pela passagem do Estado Islâmico naquela região, né, desse grupo, né, extremista. Mas é uma cidade muito, muito antiga, né? Então, são cidades muito antigas, onde, por incrível que pareça, são as primeiras cidades, junto com algumas cidades da Etiópia, da África, onde se desenvolveu propriamente o cristianismo, né? Ao contrário do que parece, o cristianismo não se desenvolve primeiro na Europa. Por quê? Porque a gente vai ver isso com calma, mas ele era uma religião perseguida, né, pelos romanos. Ele começa como uma religião perseguida pelos romanos. Então, e depois ele vai inverter a história, né? Diga, Wagner. Desculpe interromper, mas é que estava vendo lá, eu sei que nem o pessoal fala, né, daqui do grupo, não confia muito no History Channel, né? Daí eu estava vendo lá que quando Adão e Eva comeu o fruto proibido, caiu ali naquela parte próximo do rio Eufrates, ali no Iraque. Não sei se isso condiz com a verdade. Quando Então, Deus tirou lá do paraíso, né? Então, na verdade, você vai encontrar, depois a gente vai falar isso ao longo do tempo e tal. Então, você não tem o encontro desse, vamos dizer assim, desse casal primeiro, vamos dizer assim, o primitivo, o primeiro. Você não tem essa informação científica, né? Então, você tem lá o esqueleto da Etiópia, que é bastante plausível aquela região, porque depois você vai ter uma civilização muito desenvolvida no norte do mesmo continente, que é da África, que é no Egito, né, que de certa forma é distante. Eu não vou dizer que não é distante, mas se a gente pensar no que se andava, os humanos andavam naquele período lá do pré-história,
era possível. Se andava aquela distância com tranquilidade, era comum, né? Porque os povos eram nômades, né? Ou seja, eles caminhavam de um lugar para outro, eles não eram sedentários, né? Mas o que se tem informação são esses esqueletos. O que vai ter daquela região mais antigo são informações, inclusive, que você vai tentar. Você encontra isso no YouTube, né? O próprio cineasta, o Cameron, né, que fez o Titanic, ele fez eu não sei se é um só, mas um muito grande, ou no YouTube está dividido em partes, eu acho. Porque acho que é muito grande, acho que ele está dividido em partes. Mas depois vocês acham, eu mando o link para vocês verem. É interessante, mas o que ele está preocupado ali? Ele está preocupado em identificar passagens da Bíblia que são verdadeiras. Então, aí eles fazem um tipo de um documentário, ele é o diretor, mas tem historiadores, tem pesquisadores em volta, mas eles estão preocupados em identificar a verdade nas passagens bíblicas. Em algumas regiões você encontra isso, por exemplo, inclusive na possibilidade do dilúvio. É provável que tenha tido mesmo. Você consegue identificar a possibilidade de ter tido um dilúvio naquela região da Mesopotâmia, né? Uma invasão de águas muito grande, causada num determinado período. Agora, efetivamente, o número de dias, se foi 40, se foi, né, choveu 40 dias, 40 noites e tal, isso é outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que tomar a Bíblia como um documento de verossimilhança. Ele é, de certa forma, um documento histórico, porque ele vai perpassar muitas épocas, né? Mas se sabe, em grande medida, que ele foi escrito entre o século I e o século II, né? Ou seja, na verdade, ele vai ser escrito a partir de pessoas que recolheram informações orais de outras pessoas que teriam vivido os acontecimentos, né? Então, o registro escrito ele é feito por pessoas, né, muito tempo depois, né? Então, é claro que você vai ter, eu não sei se é falhas, mas você vai ter uma preocupação, é uma outra preocupação, né? Eu acho que a gente tem que tomar com o documento, mas com todos os cuidados, com todas as questões dos cuidados, né? Agora, você tem uma série de verossimilhanças, alguns acontecimentos, por exemplo, quando você compara sociedades, é possível você entender que houve também um dilúvio, porque o Egito passa por uma situação semelhante. Então, você consegue ter informações sobre essa, sobre o catástrofe que houve na Grécia Antiga, né? A possibilidade da maior, que a gente não. Mas se tem uma ideia de que a maior erupção vulcânica da história tenha acontecido na Grécia durante o período que a Creta era o auge da civilização, né? Os chamados minoicos, né? A gente vai ver tudo isso com calma, tá? Mas supostamente teria sido nesse período que tenha passado o maior evento cataclísmico de erupção vulcânica e que destruiu essa civilização quase que completamente, né? E que isso chegou em forma, na verdade, chegou aspectos disso no Egito, porque o Mediterrâneo, né, tá e como a erupção vulcânica, a explosão, ela é em ondas, né? Essas ondas elas chegam dos dois lados do Mediterrâneo, tanto do lado da África quanto do lado da Europa, né? Essas ondas. Então você vai ter isso registrado pelos egípcios, né? Olha, eu estou tendo um aviso aqui de 1 minuto e meio, tá? Para cair. Professor, eu estava vendo que na região da Itália, ali voltada ao Mediterrâneo, houve um grande dilúvio, né? Que diz que a Europa era toda congelada naquele período. Sim, um E período. com tipo uma espectrografia oceânica disponível hoje em tecnologia, eles encontraram uma cidade lá de quase 9.000 anos naquela região itálica ali. E 9.000 está bem para trás da civilização egípcia, né? A Tá. distância, né? Do tempo, né? Tá. Não, E era mesmo um assentamento de mais Stonehenge, de né? 100.000 Mesmo habitantes, né? Stonehenge é muito antigo. Stonehenge a gente vai ver é muito antigo. Já está nesse período de pré-histórico, né?
Então, esse ano, infelizmente, estava muito bom. É uma coisa comum, infelizmente, na Inglaterra, né? Mas esse ano ia ser. Eu até fiquei ao vivo aqui para ver se eu conseguia ver. Ia ser a primeira vez que ia ser filmado ao vivo, né? Porque não podiam as pessoas estarem lá. Ia ser filmado o amanhecer em Stonehenge, que seria o início do solstício, né? Porque ele vai dar exatamente numa determinada localidade, né? O que marca o início do verão, né? Para eles, né? Que marcava o início do verão. Só que na Inglaterra uma coisa mais comum é o tempo estar nublado.